O dinheiro na clandestinidade. A polícia apreende mais de 14 mil dólares e outras moedas estrangeiras numa casa de câmbio irregular. O alagamento na casa de máquinas deixou mais da metade dos moradores de Caldas Novas sem água. A prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas numa casa de recuperação de dependentes químicos. E o pedágio na BR-050 fica mais barato. A redução é por causa da demora na obra de ampliação da rodovia. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. 7h12. Estamos ao vivo com o Jornal Anhanguera, segunda edição, com as principais notícias da sua cidade e da sua região. A polícia apreendeu mais de 14 mil dólares e também outras moedas estrangeiras numa casa de câmbio clandestina em Anápolis. Vou chamar a Lorena Gomes, que tem todos os detalhes dessa investigação ao vivo. Lorena, boa noite para você. Como é que a polícia chegou até esse local, hein? Boa noite, Luciano. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, a Polícia Federal chegou até esse local depois de uma denúncia anônima. E as investigações começaram em 2016. E como você falou, era muito dinheiro, viu? Tinha 85 mil reais, 14 mil dólares, 15 mil euros, 1.000 francos suíços, 230 libras esterlinas. E aí, se a gente converter para a nossa moeda brasileira, dava em torno de 220 mil reais. Esse dinheiro estava dentro de 2 cofres em uma casa de câmbio clandestina no centro de Anápolis, ficava numa galeria. E a polícia chegou até lá, não houve prisão em flagrante, porque no momento não estava acontecendo a venda da moeda, mas um homem que é responsável pela casa e que não teve o nome divulgado, ele foi indiciado e vai responder em liberdade por crime contra o sistema financeiro. A polícia continua ainda as investigações, porque a casa, ela não tinha autorização do Banco Central para fazer esse tipo de operação. Hoje, outras pessoas ali por volta ali daquele comércio, daquela localidade, foram ouvidas também para saber se há alguma relação com o crime, se tem mais pessoas envolvidas também. Luciano. Pois é, e precisa dessa autorização, né? Porque esse tipo de transação financeira gera impostos, né, Lorena? Muito obrigado, bom trabalho para você. E a polícia descobriu o que causou o acidente entre um caminhão e um ônibus, que matou 2 pessoas e deixou 14 feridos em Goiânia. O documento concluiu que a carreta invadiu a via preferencial e atingiu em cheio o ônibus. Ficou confirmado que, quando bateram, os 2 veículos rodavam acima do limite permitido, que é de 40 km por hora. Este excesso também apontou que não havia placas de trânsito e a pintura no asfalto estava apagada, segundo os peritos, elementos que contribuíram para o acidente acontecer. Agora, olha esse flagrante feito em Rio Verde, no sudoeste do estado. As câmeras de segurança registraram o momento em que um homem furta uma caixa de ferramentas na carroceria de um veículo, bem cara de pau mesmo ali no meio da rua. O homem fica encostado numa lixeira por um tempo, observando o movimento da rua, e aí de repente vai lá, ó, e pega a caixa na picape e vai embora. Quando percebeu o que tinha acontecido, o dono do material chamou a Guarda Civil, que conseguiu encontrar o suspeito num bar ali perto. Ele confessou o crime e disse que tinha escondido as ferramentas numa oficina. A caixa foi recuperada, entregue ao dono, e o suspeito foi preso em flagrante e levado para a Casa de Prisão Provisória de Rio Verde. E um homem foi preso em Anápolis suspeito de tráfico de drogas. Detalhe, ele é monitor de uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Dá para acreditar? Na casa do suspeito, a polícia apreendeu cocaína, maconha e uma balança. Daniel Rodrigues Pereira foi preso enquanto trabalhava em uma clínica de recuperação de usuários de drogas, também em Anápolis. A equipe do tático, do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Anápolis, abordou um indivíduo fazendo uso de drogas no Parque Piranga, no bairro Jundiaí, e ele informou que comprou a droga do Daniel. Daniel Pereira já havia sido paciente da clínica em 2017. Agora trabalhava no local desde o início do mês, para cumprir 120 horas de trabalhos voluntários exigidos pela Justiça.
Nós entramos em contato com o dono da clínica. Ele não quis gravar entrevistas, mas falou que se surpreendeu com a atitude do monitor e que não esperava isso dele. O proprietário disse ainda que ele e a clínica estão à disposição da polícia para qualquer investigação, que espera que os fatos sejam esclarecidos e garantiu que não existe tráfico dentro da clínica. Vamos dar um giro agora pelo estado, começando pelo Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, onde a Polícia Militar apreendeu pés de maconha e também prendeu um suspeito de tráfico de drogas. Os pés de maconha estavam numa casa no setor de Chácaras, em Novo Gama. Os policiais encontraram também uma arma de fogo. O homem deve responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Em Itumbiara, a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante armazenando maconha e cocaína. José Marcos de Souza Santos, de 24 anos, conhecido como Menor, já tem condenação por tráfico de drogas. O motociclista foi flagrado quebrando um radar móvel em Goiânia. Agentes da SMT reinstalaram o equipamento e o caso foi registrado na Polícia Civil. Também em Goiânia, um bezerro fugiu do Parque de Exposições. O dono, com a ajuda de um motociclista, conseguiu laçar o bezerro e colocá-lo na carroceria da caminhonete. Bombeiros de Formosa resgataram um lobo-guará ferido na GO 479. O animal foi levado para o zoológico de Brasília para receber tratamento. E os bombeiros de Caldas Novas treinaram voluntários para atuar como brigadistas no combate a queimadas. Eles tiveram aulas teóricas e instruções práticas, como a confecção de abafadores. Uma turma de estudantes do Colégio Militar de Anápolis teve uma aula prática de educação ambiental. 40 adolescentes recolheram lixo do Rio das Antas. Um alagamento na casa de máquinas na estação de abastecimento deixou mais da metade dos moradores de Caldas Novas sem água. Vamos saber como é que está a situação agora lá na região. Giliane Nascimento de Itumbiara, ao vivo, conversa comigo. Oi, Gil, boa noite. Os moradores ainda estão sem água por lá? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Sim, infelizmente estão, viu, Luciano? Esse desabastecimento ele foi causado pelo rompimento, de um registro que acabou alagando completamente a casa de máquinas da estação, viu? Os trabalhos de reparo, eles começaram a ser feitos durante a manhã, se estenderam pela tarde e continuam agora também durante a noite. E de acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto da cidade de Caldas Novas, a distribuição de água deve demorar para ser normalizada. O pleno abastecimento deve voltar a acontecer somente na manhã de sábado. E essa situação ela poderia ser pior, viu? Felizmente, de acordo com o secretário de Turismo, a rede hoteleira, os hotéis, os resorts lá da cidade de Caldas Novas, possuem um sistema próprio de abastecimento e por isso os turistas não foram prejudicados. Mas, como você mesmo disse, mais de 60% da população da cidade das Águas Quentes continua sem água. Luciano. Turistas não, né, Juliane? Mas os moradores precisam, de água para fazer o trabalho aí do dia a dia, enfim. Muito obrigado, Juliane. Falar de uma grande operação que aconteceu hoje. 41 pessoas foram presas hoje numa só operação. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de homicídios, tráfico de drogas e de armas e também de roubo. Por terra e pelo ar. Os policiais estão cumprindo quase 100 mandados judiciais, 47 de prisão e 50 de buscas, inclusive dentro de unidades prisionais. Entre os presos, vários são mulheres. A investigação começou há 6 meses e identificou a função de cada um dos presos numa facção criminosa que age em todo o país e que pode estar ligada a pelo menos 13 assassinatos aqui em Goiás. Por isso, armas também foram apreendidas. Entre os presos, 10 já cumpriam pena em 8 unidades prisionais do estado de Goiás. Mesmo assim, os mandados de prisão foram cumpridos e os presos trazidos aqui para DECAR e apresentados aos investigadores. Olha, a operação de hoje combateu crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, de armas e também homicídios.
A Diretoria de Administração Penitenciária disse que tem investido na segurança dos presídios e também na capacitação, dos agentes e está acompanhando esse caso aí. Vamos falar agora de um outro assunto. O secretário municipal de Serviços Públicos de Alexânia teve que prestar esclarecimentos à Polícia Civil. Isso depois que máquinas da prefeitura foram encontradas numa fazenda em Corumbá. A Marina Demore conversa comigo ao vivo agora para dar mais detalhes aí dessa situação por lá. Marina, o dono da fazenda, disse que, na versão dele, que alugou a máquina da prefeitura. É isso? Boa noite. Isso mesmo, Luciano, uma boa noite para você, boa noite a todos. O dono da fazenda disse então para a polícia que alugou essa máquina escavadeira da Prefeitura de Alexânia diretamente com o secretário de Serviços Públicos, Jeová Gomes Cordeiro, pelo valor de R$1.000, mais R$150 por hora de serviço prestado. Segundo a polícia, essa máquina estaria sendo usada nessa fazenda há pelo menos uma semana. O secretário prestou depoimento hoje à tarde, foi liberado e, segundo a polícia, ele pode responder pelo crime de peculato. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Alexânia, que em nota disse que o empréstimo da máquina foi feito por meio de um processo administrativo que é permitido por lei. Agora, esse caso é bem parecido com o que a gente mostrou na semana passada, quando um trator da Prefeitura de Goianápolis foi flagrado sendo operado na fazenda do cantor Amado Batista. Segundo a polícia, esse caso está sob sigilo policial. O cantor Amado Batista já foi ouvido, já prestou depoimento e a expectativa do delegado responsável é de que esse caso seja concluído nos próximos 10 dias e encaminhado ao Poder Judiciário. Luciano. Obrigado, Marina. Bom trabalho para você. Uma ótima quinta-feira. E várias cidades do estado estão fazendo um mutirão da justiça. Esse mutirão é para agilizar o combate ali, processos também em relação à violência doméstica. E tem um dado que preocupa muito aqui o estado de Goiás, que é o primeiro colocado no ranking brasileiro de violência contra mulheres negras. Em Jataí, um mutirão no juizado de violência doméstica deve ocorrer mais de 70 audiências até sexta-feira. O estado de Goiás ocupa o segundo lugar em violência contra a mulher, embora, se a gente for considerar os dados de feminicídios de mulheres negras, Goiás já ocupa o primeiro lugar desde o ano de 2018, segundo o Atlas de Violência. Essa mulher, que por motivos de segurança prefere não ser identificada, veio ao juizado para uma audiência preliminar. Ela sofreu graves ameaças do ex-namorado, e mesmo estando sob medida protetiva, ela preferiu abandonar o emprego e mudar de cidade. Quando ele recebeu a intimação para ele comparecer juizado, ele me encontrou falando que se ele fosse preso, que eu pagaria, furaria minha barriga e arrancar minhas tripas para fora, nesses termos. Segundo o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, em Jataí, de janeiro até o dia 20 de agosto, foram 188 medidas protetivas solicitadas por vítimas para impedir a aproximação dos agressores. Se a gente fizer um cálculo, é uma média de 26 medidas protetivas por mês, praticamente uma por dia. O sofrimento delas são muito grande. Nós não abordamos apenas a questão de processar e julgar o agressor, mas de acolher elas. É um trabalho em conjunto aí, né? A gente vai para um rápido intervalo e veja a seguir. O pedágio vai ficar mais barato na BR-050. Já te conto porque já, agora 7h25. 7h27, estamos de volta. Sabe quando a gente paga pedágio na rodovia? É porque esse dinheiro tem que ser usado na manutenção, nas melhorias na estrada. E quando isso não acontece? O pedágio pode ficar mais barato. É o caso da BR-050 em Catalão e essa redução começa a valer a partir de hoje. A redução no preço das tarifas vai valer a partir da meia-noite desta sexta-feira. O motorista que passar pelos pedágios da BR-050 vai pagar quase 6% a menos no valor da tarifa. Na praça de pedágio que fica entre Catalão e Campo Alegre, a tarifa caiu de R$ 6,80 para R$ 6,40. Já na praça entre Campo Alegre e Cristalina, a tarifa, que era de R$ 7,30, baixou para R$ 6,90. Essa redução parece pequena, mas faz diferença para muitos motoristas. Bom pelo fato que
A gente paga um absurdo, né? No caso da BR-050, aconteceu aí a diminuição do preço do pedágio porque a administradora aqui da estrada demorou aí para entregar a obra de ampliação da rodovia. A BR-050 está em obras desde 2014 e até agora já foram duplicados quase 180 quilômetros. Mas ainda faltam cerca de 40 quilômetros para terminar a duplicação da rodovia em Goiás. Todos os dias, cerca de 6 mil veículos passam pela BR-050 no sudeste goiano. Quem utiliza o trecho comemorou a redução no valor das tarifas. Vai ser melhor para a gente, que viaja direto, então vai ser bem mais econômico. Quando tem redução, tudo é bom, né? Quando tem aumento, a gente não gosta, não. A Eco 050, que administra a rodovia, disse que este atraso nas obras é referente ao início da duplicação. O trabalho começou 6 meses depois do previsto por causa da demora na liberação de uma licença ambiental. Nessa sexta-feira, a temperatura fica perto dos 40 graus no oeste de Goiás. Tempo muito seco com a umidade abaixo dos 18% na maior parte do estado. Muito calor. Rio Verde, Jataí e Anápolis, máxima de 32 graus. Morrinhos, no sul de Goiás, 33. E em Porangatu, 37 graus. Olha, o novo VaptVupt vai começar a funcionar em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. O prédio foi inaugurado hoje pelo governador Ronaldo Caiado, que também entregou obras na região. O sonho da casa própria sempre foi o desejo da Karen e do Gabriel. O apartamento deles ficou pronto e foi entregue hoje. É um sonho possível, se torna bem possível. Outras 126 famílias também receberam as chaves dos apartamentos, entregues pelo governo do estado aqui em Lusiânia. Durante a visita a Lusiânia, o governador Ronaldo Caiado entregou ainda 2 caminhões e um drone ao 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros e inaugurou 2 estações da Saneago no bairro Sol Nascente. São mais de 6 mil pessoas. Uma obra dessa parada há tantos anos. Um novo VaptVupt também foi inaugurado. A agência vai atender mais de 100 mil moradores do Jardim Gá. A unidade terá serviços que vão facilitar a vida do cidadão, como, por exemplo, a emissão de carteiras de identidade, atendimentos relacionados à Saneago, ao Detran, entre outros órgãos. Aqui na unidade, 20 mil atendimentos poderão ser feitos por mês. Nossa imagem do dia, marca aqui do Jornal Anhanguera, segunda edição, de um resgate que deu um trabalhão. Olha onde esse cachorrinho aí foi prender a cabeça. Ele tentou passar pela grade do portão e ficou preso. Isso aconteceu em Rio Verde. O dono do Bob chamou os bombeiros e depois de muitas tentativas, aquela empurrada daqui e dali, ó, tudo certo, o cachorrinho foi solto depois de meia hora, para a felicidade dos donos e para eles também. A gente vai se despedindo hoje com imagens, de Anápolis. Uma boa noite para você, a gente se vê amanhã.